Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Falando Direito. Eu sou Laura Echeberria, eu sou aluna do segundo semestre da graduação aqui na EPD e hoje eu estou tendo a honra de entrevistar o professor Cauê Nogueira, graduando em Direito, mestre em Direito Penal. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela oportunidade, professor. Eu que agradeço o convite. Bem, o tema de hoje é sobre Tribunal Internacional Penal. Como esse podcast pode acabar abrangendo outras pessoas que não sejam acadêmicos ou profissionais do direito, pode dar uma contextualização para a gente o que é o Tribunal Penal Internacional e por que ele surgiu? Claro, o Tribunal Penal Internacional é uma instituição permanente que é de alguma forma vinculada à ONU, mas não se subordina às Nações Unidas, não tem uma relação de subordinação, então ele é autônomo, e que foi criado para julgar crimes que tradicionalmente não eram julgados. Então, se a gente imaginar os crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes de agressão e crimes contra a humanidade, de maneira geral, não eram julgados, não havia interesse no país de julgar aquele indivíduo, ou só eram julgados quando a outra parte ganhava a guerra. Então, de maneira geral, as pessoas que cometiam esses crimes eram chefes de Estado, generais, etc., acabavam ficando impunes. Após a Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades que a gente observou, foi se construindo, né, uma percepção de que era necessário um organismo internacional que fosse capaz de julgar esses crimes. Perfeito. Segunda pergunta. Quais os impactos da atuação do Tribunal Penal Internacional tem na prevenção de crimes contra a humanidade e crimes de guerra? Alguma evidência que ele teve algum impacto direto tanto nos governos quanto nos líderes? Olha, evidência não. Né? Evidência científica nós não temos, até porque seria muito difícil, né, de estatisticamente fazer esse levantamento. O que há é uma percepção de que o Tribunal Penal Internacional, pelo menos, é levado em conta quando a autoridade, o chefe de governo, vai tomar uma decisão. Então, nós temos algumas histórias de bastidores de chefes de Estado que decidiram não adotar determinadas medidas por receio de algum tipo de problema com o Tribunal Penal Internacional. Então, países que estão em guerra e que o chefe de Estado teve uma brilhante ideia, que era crime de guerra, e optou por não executar pela simples existência do Tribunal Penal Internacional. Agora, quantificar é muito difícil. Né? É muito difícil precisar quantos crimes de guerra foram impedidos pela mera existência do tribunal. Ai, mas que bacana saber que já dá um receio, assim, neles só da existência do tribunal. Dá, eles levam em consideração, sim, mas como eu falei, não dá para medir o impacto disso, né? Mas nós sabemos que é levado em consideração. Perfeito, vamos para a terceira. Embora o Tribunal Penal Internacional julgue indivíduos e não países, não possa aplicar sanções diretamente para os países, quais são os recursos que ele tem para obrigar os países signatários a cumprir as suas decisões? A palavra-chave é cooperação. A base do Tribunal Penal Internacional é o Tratado de Roma, que, como todo tratado internacional, é construído por intermédio da cooperação, né, e funciona por intermédio da cooperação. Então, a cooperação com os outros países é a maior fortaleza e a maior fragilidade do Tribunal Penal Internacional. Porque autonomamente ele não tem realmente um corpo policial, um exército, isso não existe. Agora, ele conta com todos os corpos policiais e com todos os exércitos dos mais de 120 países que compõem. Então, como eu falei, por um lado é uma fortaleza, porque ele tem a maior força policial do mundo. Por outro lado, é uma fragilidade, porque vai depender da boa vontade dos países signatários, daquele governo, em dar sequência àquilo que ele se prontificou a dar quando assinou e ratificou o tratado.
Puxando já esse gancho, recentemente teve alguns alvoroços sobre a possibilidade do chefe de Estado, Vladimir Putin, vir aqui para o Brasil para a G20. Recentemente ele já deu uma declaração de que ele não viria, mas o nosso atual presidente, ele deu algumas manifestações um pouco ambíguas, não confirmando de forma direta que ele seria preso. Então a minha pergunta é, o que aconteceria se Vladimir Putin viesse para o Brasil e não fosse detido? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que o Putin não foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Ainda assim, foi decretada a prisão. O que seria, em um paralelo grosseiro com o nosso direito, seria uma espécie de prisão preventiva, ou uma prisão temporária, ou seja, uma prisão processual. Não é uma prisão-pena, ele não foi condenado e cumpriria a pena. Mas existe uma ordem de prisão, expedida pelo Tribunal Penal Internacional. Como o Brasil é signatário, a questão é simples, a gente teria que prender. A gente teria que prender e entregar ao TPI, e o TPI faria o julgamento. Daria prosseguimento ao julgamento, né, porque o julgamento já está em andamento. Seguiria com o julgamento. Prendendo, nós teríamos problemas evidentes com os BRICS. Então, a China não ia ficar feliz, a Rússia, evidentemente, não ia ficar feliz. E outros países que são alinhados, né, o BRICS, de maneira geral, é alinhado com esse eixo, Rússia, China, e isso nos traria problemas diplomáticos com esses países que são parceiros comerciais muito importantes. Né? A China é dos nossos principais parceiros comerciais. E certamente ela não ficaria satisfeita. Por outro lado, se a gente não prende, a gente vai ter problemas com os países do outro lado. Signatário. Então, a gente teria problema com todos os países signatários, né? Lembrando que Rússia e China não são signatários, lembrando que Estados Unidos também não é signatário, mas nós teríamos problemas com os Estados Unidos, que não são signatários, mas que pressionariam, e com todos os outros mais de 120 países que são signatários. Então, a melhor saída é realmente ele não vir. Porque ele vir para o Brasil geraria, de um jeito ou de outro, problemas diplomáticos para o nosso corpo. Perfeito. Então... Puxando já esse gancho, eu gostaria de perguntar qual é o principal motivo das maiores potências mundiais não fazerem parte do Estatuto de Roma e o que isso simboliza, porque o Tribunal Penal Internacional, hipoteticamente, é para ser universal. Só que as maiores potências não estão, isso não tornaria ele muito menos eficaz? Sim, né? A razão é até fácil de explicar. São as potências que mais cometem os crimes que são julgados por esse tribunal. Então, se a gente pegar a China, tem um histórico formidável de desrespeito aos direitos humanos. A Rússia, não vou entrar no mérito, a própria guerra que está acontecendo agora é um exemplo grosseiro disso. Um exemplo grosseiro de agressão, de genocídio, de praticamente todos os crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. E os Estados Unidos também são uma nação que existe em guerra. Outro dia eu comentava em sala de aula, da Constituição de 88 para cá, a gente nunca esteve em guerra. A gente nunca aplicou os dispositivos constitucionais brasileiros que existem para a guerra. Graças a Deus. Né? E se você pegar os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, ele nunca deixou de estar em guerra. Sim. Ininterruptamente. Então, um país que é belicoso, que existe em guerra, não vai assinar o TPI. Sim. Ele não vai se colocar nessa situação, porque ele estaria condenando todos os presidentes que passaram pelo cargo. Né? Então, esse é o motivo para eles não estarem. Se esvazia, sim. Sim. Mas esse esvaziamento já era causado pelos mesmos países que integram o Conselho de Segurança da ONU. Né? Porque a gente fala em sanções. O TPI pode aplicar algumas sanções ao país. Só que essas sanções precisam do apoio do Conselho de Segurança da ONU. Quando a gente sabe que Estados Unidos tem poder de veto, China tem poder de veto, Rússia tem poder de veto, nenhum dos três é signatário do TPI,
então acabou, né? Não tem uma sanção que vai ser aprovada pelo Conselho de Segurança, porque o que agradar a China vai desagradar os Estados Unidos, o que agradar os Estados Unidos vai desagradar a China. Nada vai ser aprovado. Então, na verdade, essa baixa eficácia tem muito a ver com a atual estrutura do Conselho de Segurança da ONU e com o poder de veto que esses países têm. Então, se eles não fossem signatários, mas pelo menos não atrapalhassem, não haveria problema. Mas eles não só não são signatários, como possuem poder de veto. Então, aí realmente acabou. Nada contra esses países ou parceiros desses países vai prosperar. Talvez por isso as condenações que existem são de países africanos, né? Porque eles são esquecidos pelos dois lados. Então acabam não sendo nem protegidos pela Rússia, nem protegidos pela China, nem pelos Estados Unidos. E aí o TPI consegue sentenciar e aplicar algumas sanções. Mas é muito negativo para a eficácia do tribunal. Perfeito. Uma pergunta que até não estava no roteiro, mas me veio agora na cabeça, pessoal. Qual foi a maior condenação que a TPI já fez? Olha, o problema do TPI, essa é até uma característica negativa que é apontada pela comunidade internacional, é uma espécie de seletividade. Então, se a gente pegar as condenações, e são poucas, né? Um dos problemas, já antecipando uma outra questão possível, um dos problemas é a demora no julgamento. Então, desde que o TPI foi estabelecido até hoje, a gente teve cerca de 12 condenações. Pouco, é bem pouco para a quantidade de crimes de guerra que aconteceram nesse período. Sim. Quantidade de genocídios, quantidade de crimes de agressão, quantidade de crimes contra a humanidade. Então, é pouquíssimo. E dessas 12 condenações, ao redor de 12, a gente tem mais de 90% concentrados na África. Por essas razões que eu expliquei. Então, isso gera um mal-estar na comunidade internacional. Por que a gente não condena um líder da União Europeia? Sim. Né? Que não cometeram? Não, é porque eles não cometeram nenhum tipo. Claro que cometeram. Então, existe essa crítica, e é bastante forte, que o TPI acaba tendo um grau de seletividade. Seletividade. Então, não teve a maior condenação. As condenações, na verdade, são de pessoas que não são conhecidas pelo grande público. Não tem nenhum nome que eu pudesse falar, ainda que eu soubesse pronunciar, porque, como eu falei, a maioria são nomes africanos. Não tem nenhum nome que quem está nos assistindo conheça. Já tem ouvido falar. Isso eu garanto. Sim. Então, uma concentração de mais de 90% das condenações em países da África e pessoas da África. Né? Então, isso é uma questão bastante incômoda para o TPI. Por conta dessa seletividade do TPI, existe uma chance relativamente considerável do atual chefe de Estado da Rússia ser efetivamente condenado pela TPI, ou muito provavelmente vai ficar só nessa parte processual e não vai prosperar? Não, tem uma chance grande, porque qualquer coisa contra a Rússia é favorável aos Estados Unidos. Então, eles podem não ter o apoio da segunda maior potência militar do mundo, que é a China, mas ele tem o apoio da primeira. Sim. E a primeira não está sozinha, está com a OTAN inteira. Está com uma parte significativa, até superior, do Conselho de Segurança, consequentemente da Assembleia das Nações Unidas. Então, ele tem muito apoio para essa condenação. E essa condenação seria interessante também para quebrar um pouco essa ideia de seletividade, para a gente sair um pouco desses casos tão específicos, tão concentrados no continente africano, e mostrar que a gente pode ter uma interferência, né, que o TPI está disposto a condenar os peixes grandes. Esse, de fato, seria o maior marco da TPI. Seria. Aí, se houver essa condenação ao Putin, eu posso, numa próxima ocasião, falar, não, a maior condenação do TPI foi ao Vladimir Putin, mas, por enquanto, não houve a condenação. A decretação da prisão é um indício forte de que eles pretendem efetivamente condenar. Eles não decretariam a prisão de um chefe de Estado se não fosse para prosseguir. Se não fosse realmente com a intenção de uma condenação no final.
Então é porque eles têm elementos muito sólidos de que esses crimes aconteceram e foram de responsabilidade dele. Perfeito. E agora, para fechar, quais são as principais críticas que você tem ao Tribunal Penal Internacional e como você acha que esses problemas poderiam ser solucionados? Bom, seletividade e ineficácia. Basicamente, são as críticas que a comunidade internacional tem. Se a gente falasse o que deu de errado no tribunal, porque a ideia é boa, a resposta de qualquer conhecedor, advogado, penalista ou especialista em direito internacional diria isso. O TPI está marcado por uma seletividade que é grosseira, é perceptível, né? Não é... Você pegar mais de 90% das condenações de um continente, só na África tem violação dos direitos humanos. Não dá para você. Se você acha isso, você é muito ingênuo. Né? Então a seletividade é um problema e a eficácia, porque, como eu já falei, depende da boa vontade dos estados que são membros, que são signatários. Então, se o PUT viesse ao Brasil, claro que eu estou chutando, mas eu não imagino que ele fosse preso. Então, isso já geraria um tremendo mal-estar, porque o Brasil se comprometeu a prender. Sim. Juridicamente, nós teríamos que prender. Mas a gente ia inventar alguma desculpa e ia falar, olha, não deu, tem algum tipo de imunidade. Sim, tanto que a primeira declaração foi ambígua e foi isso que revoltou a comunidade internacional. Sim, e aí nesse tipo de situação é melhor ficar quieto. Sim. Né? A dica é sempre não falar nada, porque qualquer coisa que fale vai desagradar. Então, falar, olha, não temos informação de que ele virá, ao que tudo indica ele não virá. E aí, internamente, você já combina, né? Fala, não é para vir, porque senão a gente vai ter problema. Sim, então que sorte para o Brasil que ele negou nosso convite. Sim. Então, quer dizer, seletividade é um ponto muito negativo e a chamada ineficácia, né? Essa dependência da cooperação. Para resolver isso, a gente precisa de condenações fora da África. O TPI precisa mostrar que ele é atuante em todos os casos e não se concentra em uma parte do globo. E a gente precisa de mais pressão para que os membros do TPI, os signatários, efetivamente cumpram aquilo que foi ratificado na assinatura do tratado. Lembrando que o tratado originalmente foi assinado por 60 países e hoje conta com mais de 120. Então, quer dizer, está em crescimento, está em expansão. Quanto mais países se tornarem signatários, em tese, maior a força do TPI, maior a cooperação internacional, maior a pressão para que as ordens, né, emanadas dessa instituição sejam cumpridas. Então é um processo, eu acho que está melhorando, está caminhando. E acho que os problemas que ele encontra, por ser uma instituição relativamente jovem, são problemas já esperados. Né? Então, estamos num processo de evolução positivo. Sim. E aquilo, aguardar para que talvez na próxima vez que você venha aqui a gente possa discutir sobre o novo marco da TPI. Sim. Esperar poder estarmos vivos para ver a condenação de Vladimir Putin. A condenação de alguém que não é da África. Exatamente, importantíssimo. Bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a presença do professor Cauê. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.